Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje falaremos sobre média e amplitude e teremos correção dos exercícios. Média aritmética. Então, a média aritmética é usada como medida de tendência central. Corresponde à razão entre duas variáveis, ou seja, vamos somar todos os valores obtidos e dividir pela quantidade de valores somados. Desta forma, por meio de um único número, transmite uma ideia das características de determinado grupo de números. Tá? Vamos lá então entender um pouco mais sobre isso. Então, a média aritmética é a soma dos valores em estudo, né, dos valores encontrados, pela quantidade aí, total de parcelas, ok? Exemplo. A mãe de João, depois de olhar o quanto ele gasta com o celular, fez a seguinte observação. João, vi que a média mensal dos últimos 6 meses está muito alta. Mas mãe, lembre-se que logo no primeiro mês eu viajei. Então, como a mãe dele fez esse cálculo, né, que calculou essa média? Vamos lá então, uma tabelinha aqui do gasto. Janeiro, 70, fevereiro e assim por diante, ok? Até junho. Então, 6 meses. Então, ele falou que no primeiro mês ele gastou mais, ele estava de férias. Ela fez o seguinte, pegou todos os valores, né? Então 70 mais 35, 28, tá? Somou todos, encontrou 225. E dividiu pelo total de parcelas, ou seja, pelos valores aqui que foram somados, né? Então aqui tem 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá total de 6. 225 dividido por 6, 37,5, tá? R$ 37,50. Amplitude. Então tá, vamos lá de novo na tabelinha do João. O que é amplitude? A amplitude é a medida de dispersão que é determinada pela diferença, né, subtração, ok? Diferença, entre o valor máximo e o valor mínimo, né? E um conjunto de dados. Ela auxilia na avaliação do valor da média. Tá? Nós vamos entender isso aqui lá no último exercício, ok? Então, valor máximo, R$ 70. Valor mínimo, 27. Não importa a localização que ele esteja, é o valor máximo e o mínimo, ok? Então, amplitude 70 menos 27, como a gente está falando de reais, então R$ 43. Exercício. A mãe de João fez uma nova média. Desta vez, retirou os R$ 70 do período de férias. Assinale a alternativa para calcular a média que a mãe do João usou. Então, vamos lá. Então, ela tirou a parte dos 70, certo? Então, a nova média dela, então, como é que vai ficar? Que jeito que ela vai calcular a nova média? Se ela tirou 70, então não tem por que somar mais R$ 70. Então, isso aqui já está errado. 35, 28, todos os valores estão corretos. Mas veja bem a quantidade. Não é mais 6, é 5 agora. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, tá? Somando essas parcelas que aqui se encontra e dividindo pela quantidade de 5. Essa é a alternativa correta. Qual foi o resultado da nova média? Então, vamos lá. Pegamos os valores, né? R$ 170. Somamos os valores de cima, né? Encontramos 155. Dividido por 5, deu o valor de R$ 31. Ok? Sinal alternativo que representa a nova amplitude. Mesma coisa. Quem é o valor máximo, quem é o valor mínimo. Tá? Máximo e mínimo. O que eu vou fazer agora? Subtração. 35 menos 27 igual a 8. Você é consultor de uma empresa e está avaliando o desempenho de 2 jogadores de basquete para decidir qual deles ganhará o patrocínio. Analise os pontos obtidos nos últimos 8 jogos por eles e assinale a alternativa correta. Então aqui tem os valores do André, né? Jogadores André, são os pontos que ele fez, e o jogador Mário.
Então vamos lá, para calcular a gente vai precisar da média e da amplitude, né? No exercício aí, para assinalar a alternativa correta. Então valor máximo do André, valor mínimo do André. Então vamos usar o atleta André. Qual é a sua média? Então vou somar todos os valores e dividir por 8. Por quê? Tenho 8 parcelinhas aqui, ó. Tá? Se eu contar dá 8. Encontrou 24.125. A amplitude, valor máximo mínimo já está lá. 26 menos 22, deu amplitude 4. O atleta Mário agora. Vamos lá. Então, valor máximo, valor mínimo para amplitude, ok? E a média? Somo todos os valores e divido por 8. Achei 24,75. A amplitude, valor máximo 38, mínimo 15. Atleta André. Então a média dele foi 24.125, amplitude 4. A média de Mário. 24,75, amplitude 23. Então a alternativa correta seria a alternativa A. Agora, quem que eu vou escolher? Qual o jogador que eu vou escolher? Por que eu falei que a amplitude era importante? Nesse caso aqui, se você analisar, você vai ver que a amplitude de André ela é bem menor do que a de Mário. Então o que acontece? A regularidade dele, a possibilidade dele continuar com essa média é muito maior do que o Mário. Ele pode ter vários pontos abaixo da média que faça com que essa média dele abaixe. Então eu contrataria, no caso, o atleta André. Ok? Ok, vamos para outro exercício. No mês de setembro, o medidor de consumo apresentou defeito e a cobrança do consumo de energia será feita com base na média dos últimos 6 meses. Sabendo que o custo de energia é 55 centavos por quilowatt-hora, tá? Ou quilowatt-hora, qual será o valor da próxima conta de energia? Então vamos lá então. Então aqui o gráfico, né? Dos últimos 6 meses aí. E aqui eu tenho valorzinho, ó, 240, 210, tá vendo? 190, então já está marcando aqui os valores, tá? Se não tivesse marcado cada divisão dessa daqui, como que eu faço para descobrir cada divisão? Por exemplo, de 0 a 100 é 100. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, até chegar no 100 são 5 divisões. Então fazendo 100 dividido por 5, eu encontro cada divisão valendo 20. Então aqui, por exemplo, são 200, 220, perdão, e 240, tá? Se não tivesse marcado. Como está, a gente vai usar esses valores aqui para calcular a média. Aí. Vamos lá então. Qual é a média? Vou somar todos os valores e vou dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo essa divisão, você encontra 205 kW, tá? Quilowatt-hora. Agora, não quero saber a quantidade, né? Apesar que aqui já dá para responder a questão, né? Vai ser a alternativa A. Porém, eu tenho que calcular o quê? O valor que eu vou pagar na conta, tá? Então tem aqui 205, que eu encontrei agora, vezes 0,55, ou 55 centavos. Total que vai ser pago, 112,75. Ok? Então, alternativa A. Atividade 2. Carlos está morando atualmente em um local conhecido como a cidade onde mora o frio. O gráfico abaixo mostra as temperaturas máxima e mínima registradas nessas localidades ao longo de 10 dias. Então aqui eu tenho o gráfico de linha, tá? Dá para acompanhar a temperatura, só que os valores ficam meio, tá? Para eu poder calcular. O que eu faço então? Eu vou jogar esse gráfico aqui, esses valores do gráfico, em uma tabela, onde eu consigo localizar, fica mais fácil. Então eu pego lá, primeiro dia, 10, temperatura mínima 7. Então a escala aqui está de 2 em 2. Então o primeiro dia vai encontrar o quê? Esses valores ali que achou, 10 e 7. No segundo dia, 11 e 7.
e assim por diante, tá? Então eu vou pegando esses pontos no gráfico aqui, ó. Dia 4, dia 5, o azulzinho representa a temperatura máxima e o vermelho, temperatura mínima, ok? A temperatura mínima, a hora que está abaixo de zero, certo? Ele é negativo. Então eu tenho aqui no sétimo dia, menos 3. Então o sétimo dia, que é esse daqui, está no menos 3. No oitavo dia, menos 5. Depois, menos 3 de novo. Menos 5, tá vendo? Está indicado como menos. Ok? Vamos para a pergunta então. Qual é a média da temperatura máxima e mínima, respectivamente? Quando encontrar essa palavra respectivamente, significa que a primeira temperatura que foi calculada, que vai aparecer na resposta, é a máxima e a segunda temperatura é a mínima, tá? Vem respectivamente, uma após a outra. Então vamos lá, média da máxima então. 10, né? Pego todos os valores. Onde é que está a coluna que eu vou pegar? Essa coluna máxima aqui, ó. Somo todos os valores e divido pela quantidade, que é 10. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcelas. Então divido por 10. Encontrei 5,1 graus Celsius, tá? Média mínima. Então pego a coluna média aqui, ó, mínima, né? Temperatura mínima, perdão. Temperatura mínima. E vou somar. Só que lembrando que eu tenho valores negativos aqui nesse meio, tá? Se eu tenho valores negativos, eu vou subtrair. Ok? Então, se eu somar tudo isso daqui, eu vou encontrar o valor de 16. Dividido por 10, dá 1,6 graus. As alternativas estão aqui, então a alternativa correta seria a alternativa A. Por quê? Respectivamente, né? Lembrando aí, temperatura máxima 5,1, temperatura mínima 1,6. Então, essa palavrinha aqui, ela faz toda a diferença para a resposta, tá? Eu não posso inverter. Se eu inverter, está errado. Se eu colocar B, por exemplo, a resposta está errada, ok? A amplitude da temperatura mínima. O que é a amplitude da temperatura mínima? Então, eu pego a coluna aqui, ó, mínima, e vou pegar a maior temperatura, né, o maior valor, 7, e o menor valor, que é o menos 5. E aí eu vou subtrair esses valores. Então, 7 menos o menos 5, né? Então, estou tirando um valor negativo, ou seja, eu vou somar isso aqui, tá? Menos e menos dá mais, ok? Tirando aqui o sinal do parênteses, tá? Fazendo um joguinho de sinal aqui. 7 com mais 5 dá 12. Então, amplitude é 12 graus aí. Faltou colocar o grau Celsius ali, ok? Resposta correta, alternativa E. Tem dúvida? Entre em contato. Não tem dúvida? Faz assim, ó.